Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa aula você vai aprender a classificar uma fração. Uma fração ela pode ser classificada em fração aparente, fração própria ou fração imprópria. Vamos começar aqui pela fração aparente. Então, as frações aparentes são aquelas que representam um número natural, ou seja, quando é que eu tenho uma fração aparente? Quando o meu numerador ele é divisível pelo denominador, quando eu consigo dividir esses dois números e resulta em um número natural. Vou colocar alguns exemplos aqui para você entender. Olha só, eu posso ter a fração aparente 4 dividido por 2, porque 4 dividido por 2, essa fração é igual ao número 2. Então, significa que eu tenho aqui o número 4 e o 2 divide o número 4 e resulta em um número natural 2. Essa fração 4 dividido por 2 é uma fração que a gente classifica como fração aparente. Aparenta ser uma fração, mas eu consigo realizar a divisão obtendo aí um número natural. Outros exemplos para você. Olha só, 9 com o denominador 3. 9 dividido por 3, eu consigo dividir, dá 3. Então, 9 dividido por 3 é uma fração aparente também. Mais um exemplo, olha só, mais um exemplo, eu posso ter agora 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4. É uma fração aparente, porque eu consigo dividir o 24 pelo número 6 e obter um número natural igual a 4. E também, quando eu tenho o numerador igual ao denominador, é uma fração aparente. Olha, 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, eu tenho aqui 4 exemplos de frações aparentes. Não esqueça, são aquelas frações que aparentam ser fração, mas na verdade elas são um número natural. Beleza? Não sai daí que nós vamos ver agora o que é uma fração própria. Vejamos agora quando é que nós temos frações próprias. São aquelas frações que o numerador é diferente de zero e ele é menor que o denominador. Quando você tem isso, nós chamamos de fração própria. Exemplo, olha só um exemplo aqui. Eu tenho aqui a fração 4 sobre 5. Eu tenho uma fração própria. O numerador, que é o número 4, ele é menor que o denominador, que é o número 5. Beleza? Mais um exemplo aqui para você. Eu tenho a fração 1 sobre 2. O numerador 1 é menor que o denominador 2, fração própria. Mais um caso, a fração 3 quintos. 3 é menor do que 5, numerador menor que denominador. Então, eu tenho aqui 3 exemplos de fração própria. Se fosse para você construir uma fração própria, é só pensar no número para o numerador, de modo que o denominador seja maior que esse número. Então, vamos pensar aqui no caso 10. Pensei no 10. Então, o denominador tem que ser maior do que 10. Pode ser qualquer valor, por exemplo, 11. Tem aqui uma fração própria, beleza? Vamos agora estudar o que é uma fração imprópria. Vamos falar agora sobre as frações impróprias. São aquelas frações que possuem o numerador igual ao denominador ou o numerador é maior que o denominador. Vejamos alguns exemplos. Olha só. Numerador igual ao denominador, por exemplo, 7 dividido por 7. Professor, mas isso aqui não é uma fração aparente? Sim, as frações aparentes são um caso especial de frações impróprias, beleza? Outro exemplo, eu tenho aqui numerador 8 com o denominador 5. Numerador maior que denominador, fração imprópria. Mais um exemplo, eu tenho aqui o numerador 12 com o denominador 7. O 12 é maior do que o 7. Então, eu tenho aqui, nesse caso, uma fração imprópria. Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar o que nós aprendemos até agora. Nesse exercício, nós vamos indicar o número natural que cada fração aparente representa. Letra A, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, nós já vimos, é igual a 3. Então, essa fração aparente da letra A representa o número 3. Na letra B, 16 dividido por 2 é igual a 8. A fração 16 por 2
representa o número 8. Letra C, 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é igual a 9. Ela representa o número 9. E para finalizar, na letra D, 41 dividido por 41, toda vez que o numerador for igual ao denominador, o resultado é 1. Tudo bem? Então aqui nós temos a representação do número natural 1. Beleza? Não sai daí que nós temos mais um exercício para a gente praticar sobre a classificação das frações. Nesse exercício, nós queremos classificar as frações em próprias ou impróprias. Letra A, 6 sobre 18. Essa fração ela é uma fração própria, numerador menor que o denominador. Então, temos aqui uma fração própria. Pronto. Na letra B, eu tenho numerador 11, denominador 3. Numerador maior que denominador, eu tenho uma fração imprópria, beleza? Então, vamos anotar aqui, olha, fração imprópria. E na letra C, eu tenho 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 é uma fração imprópria. Lembra que quando o numerador é igual ao denominador, e eu quero classificar aqui em própria ou imprópria, nesse caso, eu classifico essa fração como imprópria. Tudo bem? Lembre também que ela é uma fração aparente, né? Ela é igual aqui ao número 1, beleza? Exercício finalizado, corrigido com sucesso. Espero ter ajudado você. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para dar aquela força. Um forte abraço, eu te aguardo nas próximas aulas.